Você já parou para pensar que existem alguns assuntos que são tabus? Tem coisas que todos nós vamos passar, mas que falar sobre isso soa macabro, soa pessimista, trágico, que é a respeito da morte. Todos vamos passar por esse momento. Eu acredito que a nossa vida, ela é uma preparação para esse momento, né? E nós cristãos não pensamos a morte de uma maneira macabra e trágica, por mais difícil que seja isso, porque não fomos criados, né? Tanto que a gente não aceita a morte, porque não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para a eternidade. Esse era o plano original de Deus para nós. Mas temos essa esperança através da vida de Jesus, que a vida não termina aqui. Então eu creio que a nossa vida ela já é uma preparação para esse momento, para quando a gente chegar nesse momento, a gente morra em paz, salvo, nos braços de Jesus. E sabe que tem um trecho na Bíblia muito interessante que eu acho que todos nós, a gente nunca deveria esquecer essa recomendação. Ela foi feita por um rei em Israel há muito tempo. Mas eu acredito que se aplique muito como uma advertência, um alerta para a nossa vida. Porque a gente vai vivendo a vida assim, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Vai fazendo uma coisa aqui, uma coisa ali, traçando planos, projetos. Determinada idade da nossa vida, a gente está no auge lá da carreira profissional, a família, mil e uma atividades, né? Amigos, agenda lotada, né? Quem sabe você está passando por isso ou já passou, já teve esses seus momentos aí de auge. Quem sabe você nunca teve essa experiência, mas você vai vivendo a vida aí por demanda, conforme as coisas vão te apresentando. E a gente não reflete sobre as coisas, a gente não reflete o peso das coisas e a importância real de cada coisa na nossa vida. Claro que aqui eu não estou dizendo que aí a gente deita numa cama e aguarda a morte chegar. Não, muito pelo contrário. Se a gente vive em preparação para esse momento, a gente vive ainda com mais plenitude, com mais gratidão, com mais autorresponsabilidade em relação ao nosso relacionamento com Deus, com mais consciência da nossa finitude, sabendo que temos um ciclo nessa terra, né? Como diz o ditado, ninguém fica para semente. Temos um ciclo e como estamos vivendo dentro desse ciclo. Olha que interessante esse trecho na palavra do Senhor, como eu disse, uma advertência para nós. Ela foi uma instrução para um rei em Israel. No livro de Isaías, no capítulo 38, a partir do versículo 1, diz o seguinte: a doença de Ezequias. Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, aí está um trecho muito interessante para a gente pensar, com autorresponsabilidade na nossa vida. Olha o que o profeta falou para o rei. Ponha em ordem a sua casa, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Como às vezes o nosso coração naturalmente anseia por uma boa notícia em relação à nossa vida, que as coisas vão terminar bem, mas a Bíblia nos mostra que não é a realidade. Muitas vezes, até mesmo pessoas tementes ao Senhor, esse rei era um homem temente a Deus, também passam por maus lençóis, por sufoco, por crises, também tem diagnósticos negativos na sua vida, e ele mesmo escutou da boca do próprio profeta, você está doente, você não vai se recuperar, você vai morrer. Mas olha a instrução que o profeta dá para o rei, ponha sua casa em ordem. E aí é o trecho que eu quero, depois dessa longa introdução,
refletir com você, que a gente pense um pouquinho sobre esse assunto. Será que a gente está vivendo naquele mundo de fantasia? Quem sabe a gente está no mundo de Nárnia, que nem costuma falar, né? Estamos vivendo num mundo à parte, num mundo paralelo, fora da realidade, esquecendo da nossa finitude, esquecendo que a morte chega para todos nós. E como estamos vivendo a nossa vida? Olha, me desculpa, eu não quero que esse vídeo soe macabro, pesado, trágico, deprê. Não! Eu quero que a gente, através da reflexão, da autoanálise, do questionamento da vida, a gente se dê conta de algo muito importante que cabe na nossa responsabilidade. Colocar a nossa casa em ordem. Não viver mais no oba-oba. Se você, meu querido, minha querida, está me escutando e você se diz uma pessoa que ama Deus, quem sabe você está aqui nesse conteúdo, você se interessa por questões, conteúdos de Deus, da Bíblia, você vai na igreja, mas como está a sua vida? Você está com a sua vida em ordem? Essa foi a instrução que o profeta deu para o rei. Põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. E essa é uma realidade na nossa vida. A gente deve viver tentando o máximo colocar a nossa casa em ordem. Aqui é uma figura de linguagem, né? Colocar a nossa vida em ordem. Tudo que se refere a nós, nos mínimos detalhes. Às vezes, questões até práticas, né? Questão de burocracia, de coisas judiciais, questões familiares, desavenças, liberar perdão, coisas práticas. Mas eu quero te levar a uma reflexão nesse vídeo até essa questão mais profunda, que é o colocar a nossa vida em ordem, que é a nossa relação com Deus. A nossa busca verdadeira por Deus, por arrependimento, endireitar os nossos caminhos. Porque a gente tem essa ilusão de que a gente vai ficar para semente, de que a gente vai ter sempre tempo, e não é verdade. Nesse ano aqui, 2025, eu perdi um primo também meu, né? Muito novo, não tinha contato com esse primo, mas foi algo que me abalou, porque foi repentino e uma pessoa nova. Então, já teve outros casos também na minha igreja, a pessoa rapidamente ali, estava acho que lavando uma louça e pronto, veio, bateu a porta e levou. Então, a gente não sabe o último minuto, o último segundo da nossa vida nessa terra. A gente precisa urgentemente colocar a nossa vida em ordem, né? Nos prepararmos para o que realmente importa na nossa existência. Nos arrepender dos nossos caminhos, endireitar os nossos caminhos diante de Deus, diante dos homens. Dar um bom testemunho. Porque o que adianta a gente dizer da boca para fora que a gente ama o Senhor, que a gente é crente, quando às vezes a gente presta um desserviço para o reino, dando mau testemunho, tendo uma vida dupla, né? Na igreja é uma coisa, fora da igreja é outra, de aparência. Deus não quer isso, meu irmão, minha irmã. Deus não quer isso. E mesmo que a morte não nos encontre, né? Quem sabe a gente é a geração que vai ver Jesus voltar. Em algum momento a gente vai prestar contas da nossa vida. E assim como esse profeta falou para o rei Ezequias, põe a sua casa em ordem. Isso é uma advertência para nós nesses dias. Que a nossa mente não fique anestesiada, né, nesse oba-oba, achando que a gente vai, tem todo o tempo do mundo. Ai, não, eu vou viver tudo que dá, depois eu me arrependo, depois eu me conserto com o Senhor. Não faça isso, meu irmão, minha irmã. O tempo é hoje, o tempo do arrependimento é hoje, o tempo de colocar a casa em ordem é hoje, o tempo de a gente viver nessa promessa, aguardando a volta do Senhor é hoje, e sem temor no coração. Essa é a esperança do cristão, né? A boa notícia é o retorno de Cristo. Não é uma má notícia. Não fique pensando, agora vai acabar tudo e que tristeza, e Jesus vai voltar. Isso é uma loucura.
Isso é a boa notícia para nós. O fim do sofrimento, o fim da morte. Jesus já derrotou a morte, mas ainda vivemos sob esse jugo. Mas vai haver um tempo em que Jesus, quando Jesus voltar, não vai existir mais nada disso. Vamos viver eternamente com o Pai, com o nosso Criador. Que os nossos olhos possam estar atentos às coisas eternas, muito mais do que as coisas desse mundo que são passageiras. Por que estamos buscando ao Senhor? Para bênçãos terrenas que são passageiras, que escapam das nossas mãos, que corremos tanto uma vida inteira e não sabemos quando vai ser o nosso último dia sobre essa terra. Então fique com essa reflexão. Eu espero de coração que você não sinta como uma mensagem pesada e triste, né? Não, essa é a boa notícia. A boa notícia é nos prepararmos para a eternidade. A boa notícia é nos consertarmos com o Senhor. Não tem coisa melhor do que vivermos unidos, consagrados, né? Em intimidade com Deus. Então fique com essa reflexão. Abraço e até o próximo vídeo.